Olá pessoal, o professor André Valente, e no vídeo de hoje nós vamos continuar a série sobre as competências e habilidades da prova de linguagens, códigos. Hoje nós vamos falar da competência de número 3. Então vem comigo, roda a vinheta e bora pro vídeo. Como eu tinha dito, nós vamos falar sobre a competência de número 3 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A competência número 3 é a que espera que você, candidato, seja capaz de compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Então, em poucas palavras aí, é a ideia de você entender o corpo não apenas como essa coisa que faz parte da gente, mas sim também como um dos elementos de comunicação. O corpo tem o seu próprio código de linguagem, tá? E ele também expressa a nossa identidade, expressa quem nós somos, expressa a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e como o mundo se relaciona conosco. Enfim, tudo isso está relacionado a essa competência número 3. Como já é de costume, eu selecionei aqui 3 questões, cada uma correspondente a uma habilidade aí. Tá? Então, olha só, a primeira habilidade, que é a habilidade de número 9, ela fala em reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Então, o que quer dizer isso? Que quer dizer que se espera que você tenha a habilidade de perceber que as manifestações corporais, movimento, elas surgiram, são originárias das necessidades cotidianas de um grupo social. Todos nós vivemos inseridos em grupos sociais, ninguém vive isoladamente, tá? E as nossas manifestações corporais, os nossos gestos, a nossa forma de olhar, até o tom da nossa voz, a maneira como nós nos sentamos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós olhamos, tudo isso acaba sendo moldado aí por esse grupo social. Daí nós também tiramos outras práticas, Então as práticas esportivas, por exemplo, se pensarmos aí no passado, na antiguidade greco-romana, havia o esporte dos gladiadores. Então as pessoas se deleitavam, as pessoas se divertiam vendo lá homens na arena se matando, usando espadas e outras armas. Um deles tinha que morrer e isso era visto como algo normal, algo bonito, algo interessante naquela sociedade. Bom, por que essa prática não existe mais? Por que esse esporte não existe mais? Porque de lá para cá a sociedade veio mudando, e hoje já não é encarado com naturalidade você ver duas pessoas pegando em espadas ou em qualquer outra coisa e se matando como uma prática esportiva, como algo que a nossa sociedade cultiva. Bom, vamos dar uma olhadinha então numa questão que trata desse assunto. Bom, a questão aí é do Enem de 2014 e ela fala sobre o esporte MMA. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no enunciado para ver exatamente do que se trata a questão e o que ela quer de você, Então ela diz o seguinte: o processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Então aqui o enunciado ele já está fazendo uma paráfrase da habilidade, Nesse caso aí da habilidade que é perceber exatamente que as práticas corporais elas se modificam de acordo com as necessidades do grupo social, tá? Então nesse caso aqui é isso, as regras do MMA foram modificadas para se adequar a um determinado formato. Tá? Então a gente já sabe que essa questão vai falar sobre esse formato, Porque ela deixou bem vaga aí, um determinado formato. Fiquem atentos a isso, tá?
E aí, a primeira informação, então, é só informação para contextualizar a questão. Então, nós sabemos que o texto que está aí na questão, ele está tratando disso, das mudanças de regra, tá? E aí ele diz o seguinte na sequência, né? Qual é o comando dessa questão, ou seja, o que ela espera que você observe em relação a essa mudança de regra para se adequar a um novo formato. Ela espera que você verifique o seguinte: qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Né? Ou seja, então, qual é o sentido dessas mudanças que aconteceram nas regras do MMA? Tá? Então vamos dar uma olhadinha na parte do texto que trata especificamente disso. Tá? Ela está ali no terceiro período do texto, que diz o seguinte: o ringue com 8 cantos foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. Então a questão aqui faz uma análise histórica, né, de que no passado era um esporte muito mais violento, tá? Agora não, agora tem que ter um acompanhamento médico e tem algumas regras ali, né, limitadoras. Então tá. Então vejamos aí o que diz o enunciado, né? Então ele pergunta qual é o sentido atribuído a essas transformações. Tá? E a resposta aí, ela está na letra E, né? Que diz assim: as transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. Então o MMA mudou. Hoje as pessoas querem ver o espetáculo, que a sociedade mudou. Então o esporte, nesse caso, está se adequando à sociedade, ao grupo social. A próxima competência é a competência de número 10. A competência de número 10, ela espera de você o seguinte: que você seja capaz de reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Aí aqui tem a palavra sinestésica, que é importante. O que são necessidades sinestésicas? As necessidades de movimentos do nosso corpo, ou seja, as necessidades do bom funcionamento do nosso corpo. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? A questão aqui é do Enem de 2019, tá? E vamos dar uma olhadinha no que diz o enunciado. O enunciado diz: para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que... Então a gente vai dar uma olhadinha no texto para encontrar onde isso acontece, né? Então o texto tem um título que é Emagrecer sem exercício, tá? Só pra gente encurtar aí, ele começa com um lead aí, né, que é uma pequena chamada que diz: hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução viria em cápsulas, tá? E aí o texto vai explicar como funciona esse hormônio que foi descoberto aí, que pode ser tomado em cápsula e que faria as pessoas emagrecerem sem sair do sofá, como diz aqui, ou seja, sem ter que praticar exercícios físicos, só tomando esse hormônio. Então ele explica todo o funcionamento e no último parágrafo, tá, ele diz assim: a expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em humanos, surja em breve um novo medicamento para emagrecer, mas ele estaria longe de substituir por completo os benefícios da atividade física. Tá? E aí vem uma fala de um fisiologista, né, que diz que possivelmente existem muitos outros hormônios musculares liberados durante o exercício e ainda não descobertos, né? Então, e ele termina dizendo que a irisina, que é esse hormônio, não fortalece os músculos, por exemplo. E para ficar com aquele tríceps de fazer inveja, só o levantamento de controle remoto não daria conta. Então, para convencer o leitor de que exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que, a letra E de novo, né, se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício, tá? Então aqui, ó, a habilidade
ela é a de reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais. Então, por que essa questão está aqui? Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que, apesar de supervalorizar o corpo perfeito e dizer que é preciso fazer exercícios, ao mesmo tempo ela nos proporciona um modo de vida bastante sedentário. Então hoje nós podemos fazer quase tudo sem ter que se mexer muito, né? Os fones de ouvido, por exemplo, hoje eles estão sem fio, os controles de videogame, então você pode ficar ali sentadinho ali controlando o videogame sem ter que se levantar, você pode assistir a TV só usando o controle remoto. Então estão surgindo novos equipamentos que atendem a comandos de voz. Então você acende a luz, você liga a televisão, né? Você liga o ar-condicionado sem precisar se mexer, né? Então cada vez mais surgem essas tecnologias que acabam nos proporcionando um modo de vida mais sedentário. Então essa habilidade, ela está trabalhando exatamente isso. Nós precisamos modificar esse hábito, né? Esses hábitos. Aqui no caso, né, é esse hábito que nós temos uma sociedade hoje que busca soluções fáceis para tudo, né? Nós queremos uma solução fácil para emagrecer sem precisar fazer muito exercício, né? Então, ótimo, um hormônio que vai fazer isso. Eu tomo uma cápsula, acabou, não preciso fazer exercício, não preciso fazer dieta, né? Seria lindo, mas o que o especialista vem dizer? Que esse hormônio criado, ele não substitui o que o nosso próprio corpo pode fazer. Então, o melhor remédio ainda para emagrecer é o exercício físico. E a próxima habilidade, que é a última habilidade dessa competência, é a habilidade de número 11, que diz o seguinte: ela espera que você consiga reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Então aqui, né, é a ideia de que o corpo e a sua linguagem, a sua maneira de se expressar, ela é um meio de interação social e que nessa interação social cada indivíduo tem necessidades particulares, tem formas diferentes de fazer, né? E que é preciso considerar os limites de desempenho, é preciso considerar as necessidades de adaptação para as diferentes pessoas. Tá? Então aqui está falando um pouco da diversidade aí dos corpos e das necessidades desses corpos. Então as questões vão abordar coisas como pessoas portadoras de necessidades especiais nesse caso, né? Então pessoas com limitação de locomoção, pessoas que precisam de adaptações, né? Desde adaptações para acessibilidade, né? Com pessoas que têm a locomoção reduzida, até adaptações como, por exemplo, pensando nos anões, né? As pessoas que são baixinhas e, por exemplo, a segurar naqueles ferros do metrô, do ônibus, para aquelas pessoas é mais difícil, então precisa haver adaptação. As adaptações, por exemplo, em vídeos, para que pessoas surdas possam acompanhar os vídeos também, seja, né, o uso de libras, seja a legenda, né, as adaptações para pessoas cegas, né, que inclusive caiu recentemente na prova aí a questão das pessoas surdas, né, o acesso das pessoas surdas à educação. Então essa última habilidade trabalha esses aspectos, a necessidade de adaptação e de considerar que cada indivíduo é diferente e que, se cada indivíduo é diferente, é necessário que haja tratamento diferente, por isso as adaptações. Aqui é o princípio da equidade que está em jogo, né? Tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes na medida das diferenças, certo? Então vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem. A questão é do Enem de 2018, né? E ela diz o seguinte no enunciado: no contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega... E aí tem um texto que trata, né,
desses valores dos Jogos Olímpicos e dos Paralímpicos. Vamos ver como o texto começa. Ele diz assim, ó, tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca de excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Então a questão aí é a seguinte, ó, como é que nós identificamos esses valores olímpicos e paralímpicos que estão apresentados no texto base no contexto das aulas de educação física escolar? Olha que interessante, né? Então a resposta aqui também é a letra E. Olha só, né? Então quando é que eu identifico? Quando o colega inclui em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento de seus limites, a valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Olha que interessante, né? Então, como entender a prática esportiva, mesmo numa competição, não como algo, não como uma guerra, mas o contrário, como uma disputa sadia, uma disputa em que eu considero o outro não como um inimigo, mas sim como um adversário ali, um concorrente ali, mas eu tenho, antes de ser meu concorrente, antes de ser meu adversário, ele é um ser humano que merece respeito, né? Então, como a prática de esportes, como a atividade física, a atividade corporal, pode também significar um respeito pela dignidade humana, um respeito pela pessoa, um respeito, demonstrar uma relação de respeito pelo outro. Bom, então as 3 habilidades dessa competência são essas. O que eu indico aqui para vocês, o meu conselho, tá? Procurem ler sobre saúde corporal, sobre o efeito, de uso de certas substâncias para ganhar massa muscular ou para aumentar o desempenho em atividade física, ou até mesmo de suplementos alimentares, essas coisas que estão tão na moda, sobre essa cultura, de uma prática esportiva um tanto quanto agressiva, nessa ideia de que você tem que sofrer muito, tem que causar dor para você sentir que houve um bom desempenho, sobre a questão da prática de esportes e da prática de musculação principalmente, e de esportes de mais impacto assim na adolescência, que é a fase ali de crescimento, Procurem ler sobre isso, procurem pesquisar sobre isso, procurem entender saber um pouco mais sobre a história dos esportes. Se você se interessa por algum esporte, procura saber sobre a história, sobre o porquê das regras, sobre como esse esporte pode ter surgido de atividades cotidianas de um determinado povo, como o esporte pode refletir uma cultura de um determinado povo. Então procurem saber sobre isso, porque é esse assunto que está nessa habilidade. Então, por hoje era isso, eu espero ter ajudado aí. Ativa a sinetinha do nosso canal, assina o nosso canal se você ainda não assinou, curte esse vídeo, compartilha para mais gente ter acesso a esse conhecimento, tá? Deixa aí o seu comentário, diz o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar, e se você também tiver uma sugestão de vídeo, a gente aceita e a gente adora, tá bom? Um grande abraço, vamos estudar e até o próximo vídeo.